dublador Gustavo Nader, que, como a Haru já disse, já fez os personagens aí bem conhecidos assim, bem engraçado. E tem uma lista aqui, como ela falou, né? Essa lista é bem grande, ela falou só, assim, uns mais conhecidos. Mas vou falar mais alguns outros personagens aqui. Fez o Boomer de Redakai, eu não conheço, tem coisa aí que eu não vejo, né? Ele fez a voz do Ash no Pokémon no 6º filme, a segunda voz, muita informação, né? Mighty Max, de Mighty Max. Acho que foi no Discovery Kids, sei lá. Aí a Haru viu. Tem o Fedorento de Miss Spider. Deve ser meio desagradável, né? Dublar um personagem com esse nome. Ó, Darth de 616. Myron, não sei, de Wayside. Myron. Ó, Ralph de Ônibus Escolar Mágico. Nunca ouvi falar. Cara, isso é muito antigo. Eu fiz isso há 16 anos, mais ou menos. Bastante tempo, por isso que eu não conheço. Há 16 anos eu tinha o quê? Acho que 8 anos de idade. Não devo conhecer mesmo. Ou senão a minha memória deve estar falhando. Deixa eu ver. Fez que o personagem de Digimon. Não, né? Fez Subomon, Upamon, Armadillomon, Ankylomon, Digimon, Submarimon e Chacomon. Eram as evoluções do Armadillomon. Sim. Tá aqui o nome de todos. Tem aqui, Sheldon, uma robô adolescente. Eu conheço o desenho, mas não conheço o personagem. É o que era apaixonado pela robô. Ah. Pô, o Arcade, cara, de X-Men Evolution. Cara, da Marvel, eu vejo qualquer coisa. Me amarro na Marvel. Tem um Homem-Aranha lá, que eu tirei foto dele ali, quem tava ali fora. Deixa eu ver. Bufão, de Jane e o Dragão. É um desenho bonito, ele é todo em 3D, antigo. Deve ter uns 12 anos. Bem antigo esses desenhos que você dublou. Tem coisas novas também. Sim, ó, o Betamac de Arthur e os Minimóis. Betamash, era o Arthur e os Minimóis. Tá, o Ed, né, da Era do Gelo, um dos gambás lá. Que eu, tipo, era um dos motivos de o filme ser engraçado, né? Que eles eram muito bobos. Aquele negócio de... eu não sei se foi o Crash ou foi o Ed que pediu pro Manny puxar a árvore. Ele falou assim, me arremessa no lago. Aí ele, não vou fazer isso. Aí o Cid falou, faz isso pra poder impressionar a Ellie. Aí depois ele vai e puxa, aí solta, só fica tipo espelhinho assim, aí ele sai voando. Depois ele fala, eu consigo voar. Não, esse aí é o Crash. É o Crash? Que tem o Ed lógica, chega e né? fala pra ele, por favor, Crash, não corra pra luz. Acho que tem meio sentido, né? Crash, ele ter batido de cara na árvore, né? O Crash. Paranadadontes. Tem aqui Cal, de Cal quadrado. Aí tem outra aqui, C2 e C3. Porque eram os clones. Ele era um desenho canadense muito legal que tinha alguns elementos de cuidar da natureza, essas coisas. E aí o Cal, ele envia o DNA dele para uma empresa e a empresa envia um clone. E o Cal é malandro. E o C2 era o clone dele que era todo alegre e tal, não sei quem fazia tudo para ele. E o desenho se centrava nesse conflito dessas personagens, né? Que o C2 gostava muito do Cal, o Cal gostava do C2, mas era aquela coisa do cara que é malandro, que quer empurrar coisa para os outros, que no final isso não dá certo. Né? Também tinha uma coisa que os políticos brasileiros podiam aprender. Muito bom. Só que político não deve ver desenho. Tipo, coisa que presta, né? O político não costuma fazer, né? Algumas. Tem aqui Edwin, Grandsmith e Peterson, de Ben 10. Não conheço esse personagem aqui. Tem Shen, de Ben 10, Força Alienígena. E o Gosma, de Ben 10, Força Alienígena, Ben 10, Supremacia Alienígena e o Ben 10, Omniverse. Isso. Tem Nadar Veb, de Star Wars, Clone Wars. Fiz. Era um aprendiz que ele morre. Trágico isso. Ninguém viu, ele já deu spoiler. Durou quantos episódios isso? Ele entra, ele é um padawan meio indolente e tem uma situação e tal que ele parte pra cima de um Sith e aí ele morre. Deve ser meio desagradável ser chamado para dublar um episódio.
Não, é divertido. Eu amo meu trabalho, cara. Eu te digo assim que eu acho diversão até em dublar novela mexicana. Aí uma coisa que... Já veio uns dubladores aqui que dublavam novela mexicana. Todos nós já fizemos isso. Tipo, eu tava conversando com você, né, sobre o Carlos Carvalho. Cacá. Ele dublou muito personagem de novela Nossa, mexicana. cara, a gente dubla muito. Eu fiz Carrossel das Américas. Tinha o primeiro Carrossel, aí depois tinha o Carrossel das Américas. Eu fazia era o Davi ou era o Jacó? Jacó, tá? Isso aí, então é esse daí que eu fazia. E eu fazia isso na mesma época que eu fazia o Mighty Max e que eu fiz o Ralph do ônibus escolar mágico. Que foram durante minhas férias escolares. Então, eu ficava de segunda a sexta trabalhando o dia inteiro, de, sei lá, 8, 9 da manhã até as 9 da noite. E no sábado eu ainda fazia mais um período de 6 a 7 horas, que era o Mighty Max, junto. Eu fiz tudo isso em um mês. Fiquei um mês trabalhando, todos os dias, todas as horas. Interessante. Aqui tá Ryuga, de Beyblade, Metal Fusion. Ah, é o vilão. Ele foi o vilão numa temporada e depois ele morre na segunda. Não sei se eu posso falar que ele morre não, mas ele já morreu. Não pediram sigilo. Eu tô matando seus personagens, cara? Todos eles. Cara, o JJ também bateu num prédio aí, morreu também. Não, o JJ a gente ganhou a Discovery mandou uma carta de agradecimento pelo trabalho. Que o trabalho estava muito bom em Português Brasil. Muito bom isso. Fiquei sabendo uma história que eu ouvi numa entrevista que teve com o Guilherme Briggs, falando sobre o Freakazoid, que falaram que o pessoal lá do distribuidores, né, lá dos Estados Unidos, falou que a dublagem daqui não seria, tipo, muito adequada. Falou que o pessoal daqui, tipo, os dubladores daqui não seriam muito qualificados para poder fazer o personagem. Só que, pô, foi dublado pelo Guilherme Briggs. Pô, ele é um dublador muito bom. Eu não sei se eles chegariam a falar isso não, porque eu tenho contato com alguns distribuidores e com algumas produtoras de jogos, pessoas que trabalham lá. E o nosso trabalho ele é muitíssimo respeitado, principalmente pelas produtoras de jogos. Eu não sei se eles falariam isso ou se eles acharam que, aí cabe o entendimento de cada um, se eles acharam que a adaptação do português não foi apropriada para o que eles pensaram para o personagem inicialmente. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é você falar que a gente não tem competência para realizar isso. E os caras lá de fora nunca falam isso. Porque o respeito pelos atores é grande, é muito grande. Entendeu? Pode ser que talvez, eu não sei. Eu não sei a história. Mas pode ser que talvez o que foi a proposta de condução dramática da personagem não foi apropriada segundo os detentores do direito de imagem daquela personagem. Aí isso é uma outra coisa, né? Não é falta de competência, é você mirar uma outra coisa, acertar, mas o cara não querer. Aí é outra coisa. Mas devido à distribuição, assim, que chegou a passar na SBT, se eu não me engano, pô, a dublagem estava muito boa, só que aquele negócio, o Guilherme Briggs ele é meio zoador, assim, na hora de fazer certas dublagens. No caso, o diretor de dublagem tinha até permitido certas bobeiras que o Guilherme Briggs fez. Na verdade, foram vários diretores de dublagem. O Freakazoid, na verdade, ele foi dublado da Herbert Richards e ele passou na mão de todos os diretores da empresa. Parece que foi um pedido da Warner, alguma coisa do gênero. Eu não lembro o que é, de fato, mas eu lembro que foram vários diretores de dublagem. Entendeu? A Ilka dirigiu, o Hélio Ribeiro dirigiu, o Elcio Romar dirigiu, a Marlene dirigiu, a Ângela Bonatti dirigiu, se eu não me engano a Sumara Luiz era diretora da Ebert nessa época, ela também dirigiu. Então as coisas foram surgindo, né, dentro de estúdio. Óbvio que algumas coisas são piadas internas da dublagem, né? Alguns tipos que a gente inventa e que a gente quer homenagear, e pode ter acontecido isso, né? Pode ter acontecido que talvez quando a gente fez a versão, não mandaram uma carta para lá, a gente alterou isso aqui por causa disso, porque aqui a cultura é assim, é assado. Entendeu? Entendi. Agora, aqui, trabalhos em séries e filmes. Desde que você falou, né, o Jacó, tem Ralph também, Tum Tum de Shed... Não, Tum Tum é Três Ninjas. Cara, isso é um filme antigo. É um filme de umas três crianças, né? Que era ninja. Tava até redublado. Eu vi ontem na Record, tava redublado com uma dublagem de São Paulo. Eu vi ontem. Os Três Ninjas contra-atacam, alguma coisa do gênero. Tava redublado, inclusive, já. E o que você acha, assim,
em relação a esse negócio de redublagem, porque um filme que eu sei que foi redublado foi aquele Superbad, que o filme original eu sei que a dublagem foi aqui do Rio de Janeiro, por causa que eu reconheci o Guilherme Briggs e também tem o Charles Emanuel que fazia o McLovin, que era o magrinho de óculos lá. E quando passou na Globo, eu reconheci a voz de um outro personagem, que no caso, pelo que eu reconheci, era o dublador do Jack Black em certos filmes. E pelo que eu sei, eu acho que a dublagem lá é de São Paulo, até porque o filme, aqui, quando foi dublado aqui no Rio de Janeiro, ele tinha palavrão. Só que quando passou na Globo, não tinha palavrão nenhum. Não, olha só. Aí tem duas coisas. Uma é que quando o filme foi dublado realmente na Delarte, eu participei, fiz uma pontinha nesse filme. Então a gente fazia duas opções, fazia uma track com a opção do palavrão e uma track sem a opção do palavrão, para poder justamente não ter problema de faixa etária. Isso é uma coisa. Eu não sei se foi redublado em São Paulo. Às vezes o cliente quer redublar. São vários os motivos. Direito de imagem, ele vai... A pessoa que detém o direito daquela dublagem, porque o que acontece é o seguinte: o SBT chega para uma casa de dublagem e fala, dubla tal filme. Você dublou tal filme, o SBT fica com aquele direito de imagem daquela dublagem, é dele. Então, o cara chega assim, pô, eu quero comprar essa dublagem aí, o SBT, tanto. Aí o cara, não, é caro, prefiro eu então comprar o filme, que eu já comprei o direito de distribuir, prefiro eu mandar redublar. Isso pode acontecer também. Pode acontecer também que, não é o caso da Delarte, mas que a mixagem não foi adequada, o som está abafado. Aí o produto não pode ser posto no ar por causa disso. Isso é uma coisa. O filme que eu vi que foi redublado foi o filme do Máscara. Porque eu sou acostumado com aquele que até passava no SBT, que a dublagem era com o Marco Ribeiro. Marco Ribeiro. Só que, tipo, eu baixei o filme, né? Eu queria ver o filme do Máscara, só que a dublagem veio diferente. E certas piadas perderam o sentido. Tipo, um exemplo, assim, de uma piada que tinha perdido o sentido foi quando o Máscara, ele cai da janela. Que, tipo, ele tá lá com a senhorita Pima, aí ele ficou dando aqueles kicks, assim, e tal, ele cai da janela do prédio. Quando ele cai, na dublagem que eu vi, que era do Marco Ribeiro, ele fala que assim, olha mãe, tô bem passado, tipo assim, porque ele tá amassado no chão. Já a redublagem colocou assim, olha mãe, fui atropelado. Agora, qual o sentido disso? Como é que alguém cai do prédio e é atropelado? Vê, aí vai da proposta que o ator faz também, às vezes, para o diretor, e do que o diretor acha apropriado para o filme, né? Acontece que, às vezes, nem sempre se acerta, né? Por vários fatores, né? Não teve tempo, não... não, é Soulfly, tem que fosse StarCraft 2. Você às vezes não acerta porque não teve tempo, aquele loop você não viu direito, você achou que fosse uma coisa, na verdade era outra. Tudo isso pode acontecer. Aí você tem que ver como isso aconteceu, por que a dublagem foi feita daquele jeito. Outra cena do Máscara que também eu vi que foi redublado, essa eu até entendi. Só que a dublagem pelo Marco Ribeiro, que assim, que tipo a dublagem já clássica, por assim dizer, ela teve mais sentido, que é aquela parte quando o Máscara tá no parque e chegam os policiais. Aí, na dublagem que eu vi, que assim, que é do Marco Ribeiro e tal, quando o Calloway chega, ele fala que assim, fique frio. Aí o Máscara, tipo, dá um pulo e congela. Só que na redublagem ele falou que assim, parado. Aí o Máscara congela. Eu sei que ele ficou parado. O sentido tá ali, certo? Freeze, né? Freeze. Só que é isso que eu entendi. Que é uma palavra de comando da polícia, no caso dos Estados Unidos, para uma pessoa parar, falava freeze. Aí no caso freeze, é pra congelar. Só que falar parado, ele congelar, aí tipo, pra mim acho que meio que perde assim, a essência assim, da piada. É muito difícil a gente fazer esse processo de... Aí a gente entra na parte que não é a tradução em si, a gente chama de processo de localização, né? Que é quando você pega uma gíria